E de repente, Neymar pega pela esquerda. Vai Neymar, o craque da seleção brasileira, foge pela esquerda, vai cruzar, cruzou, a bola atravessa toda a boca do gol, chegou o craque de Divinópolis, bateu de primeira, gol do Santos, Luiz Antônio de Oliveira, é o nosso convidado de hoje, Luiz Antônio de Oliveira, para nossa resenha especial. Eu digo Luiz Antônio de Oliveira, ninguém sabe, né? Mas e se eu disser Luizinho, hein? Prazer. Prazer, Luizinho, recebê-lo aqui. Daqui a pouco nós vamos mostrar esse lance que eu acabei de narrar aqui. Nós vamos mostrar com o Luiz Demúcio, né? Não, o narrador? É o Kleber Machado. Kleber Machado, aquele que imita o Galvão Bueno. Mas você vai ouvir esse lance que eu acabei. Agora eu sou mais eu, né, pô? Com certeza. Com certeza. Se fosse com você, seria melhor ainda. Ô Luiz, mas é um prazer muito grande receber você aqui, nesse programa muito à vontade, nesse programa em que a gente não tem nenhum compromisso, né, com aquela praxe e com aquela cerimônia e tal, porque, aliás, você é de casa, nascido ali no Danilo Passos. Você é de que dia, mês e ano? Sou do dia 11, do dia 5 do 11 de 1982, mês 11 e de 82. Filho de? José Eustáquio Caetano de Oliveira, mais conhecido como Baiano. Grande Baiano, saudosa memória, Saudades. Né? Meu pai era uma figura ilustre, né, ali no bairro, no Danilo Passo. Não só no Danilo Passo, mas acho que por Divinópolis, em várias áreas de Divinópolis aqui, o pessoal conhecia muito, até mesmo na beira de campo, porque ele andava muito numa motinha. Então, quando eu vinha de férias, sempre passava, olha, eu vi seu pai na beira do campo, numa motinha. Então meu pai era uma pessoa, uma saudade, figura, né? Só saudade, meu pai era uma figura. Ele incentivava você? Muito, muito. No início, quando eu comecei na escolinha do Guarani, depois fui para a escolinha do Flamengo, assim, acho que meu pai nunca perdeu um jogo. Sempre ia comigo, me colocava, andava na garupa da motinha dele e ia para os campos. Era bem pequeno, né? Quantos anos você tinha 12 para 13 anos. Quando eu comecei no Guarani com 10, né? Com Zé Maria Assunção. E aí, naquela época, eu comecei eu já gostava, né, no bairro, de jogar as peladas de descalço, né? Então aí meu pai se interessou, todo mundo falava que eu jogava bem, que eu era um dos melhorzinhos da turma. E aí meu pai falou assim, vamos ver, vamos levar. Só que a primeira vez que eu coloquei a chuteira Garcia... No Guarani? Foi, no Guarani, com o Zé Maria Assunção. Quando eu coloquei a chuteira a primeira vez, eu só jogava descalço. Quando eu coloquei a chuteira, eu não sabia nem andar, tropecei umas 2, 3 vezes. E foi estranho demais, mas aí com o tempo fui acostumando. Quando você calçou essa chuteira a primeira vez, você nem imaginaria, né? Nunca. Claro que fosse acontecer tudo isso que aconteceu na sua vida. Nunca imaginava. E assim, o bacana é que as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu comecei no Guarani, aquela coisa de criança, né, e depois adolescente, gostava de jogar bola, tudo era bola, gostava de jogar, né, todos os dias à tarde, mas com aquele sonho de criança, né, via na TV os jogos e se imaginava lá, às vezes sonhava, e aos poucos as coisas foram acontecendo. O saudoso Serginho, que hoje não está mais com a gente também, no Guarani, me chamou para jogar no Júnior do Guarani. E aí foi onde as coisas começaram a acontecer. Aí joguei com o Serginho, ele falou que tinha potencial, que era só melhorar algumas coisas, que com o tempo eu ia amadurecer. E as coisas foram acontecendo. E graças a Deus consegui chegar, realizar o meu sonho, que é de muitos, né? De chegar a jogar no nível onde eu cheguei a jogar. Só tenho a agradecer. Porque de repente, né, você vestiu 3 camisas de grande peso no futebol brasileiro, Cruzeiro, Flamengo e Santos, né? Foi. É realmente uma bênção, né?
Acontece com poucos, né? Com poucos. E assim, quando eu sou chamado às vezes para poder dar alguma palestra para os jovens, né, para as escolinhas, o que eu falo para os jovens mesmo, para aquela garotada que está na escolinha, é que deixa as coisas acontecer naturalmente. Assim, o meu pai sempre me incentivou, sabe, Garcia? Minha mãe, meus irmãos, mas nunca foi aquela coisa de vai que tem que ser jogador, vai que tem que ser jogador, que leva o filho para fazer teste, dorme numa rodoviária e faz das tripas do coração para que o filho, às vezes, deixa de comer para o filho ir jogar, porque isso acontece muito. Às vezes o sonho não é nem, às vezes, da própria criança, às vezes o sonho mais é do pai mesmo, de ver o filho jogar. Assim, lógico que tem a vontade da criança de jogar e tudo mais, mas às vezes eu acho que ultrapassa isso daí. Seria uma forçação de barra? Isso, força muito, e às vezes a criança não está tão, né, feliz em... Acho que tem que ser, eu falo quando eu vou dar essas palestras, assim, então eu falo, seja natural, faça o que você gosta de fazer, mas não com aquela pressão de que eu vou virar um profissional, você. Na minha época tinha alguns que já faziam isso. Ia para São Paulo, ia para não sei na onde, e às vezes passava fome, uma alimentação ruim, e isso, aquilo. Até mesmo no Guarani. Minha mãe, na época, fazia café da tarde para poder levar para os jogadores do Guarani, porque não tinha café da tarde, era almoço e janta. Não tinha o lanche da tarde, não tinha o lanche da noite. Então minha mãe fazia porque... Difícil, ela via aquilo e falava assim, pô, será que o meu filho algum dia vai jogar em algum lugar, chegar ele vai passar pela mesma situação que eles estão passando aqui? Então assim, minha mãe fazia, eu levava com o maior carinho para os jogadores que estavam lá na época comigo aqui no Guarani. Assim, tentava ajudar da melhor forma possível. O Serginho fazia das tripas corações para poder colocar jogadores né, na equipe profissional. Então assim, era com muita luta. Mas o que eu via e que eu vejo e passo para essas crianças, quando eu estou assim às vezes com eles, é não forçar. Meu pai não forçou, nunca foi aquela, vou levar, vai virar profissional, isso, aquilo. Pelo contrário. Que essa contramão que você está mencionando aí é o que mais tem. É o que mais tem. Às vezes você vê o pai naquela fissura toda, naquela forçação e tal. E isso eu já notei, inclusive, quando algum pai pega a gente na rua, a gente que trabalha no rádio, fala assim, meu filho, seu jogo, você vê que o menino fica inibido, pô. Isso, fica. Muitas das vezes, já aconteceu várias vezes de eu estar no Flamengo, no Santos, de uma ou outra ligar, poxa, leva meu filho para fazer um teste aí, leva... Eu falei assim, poxa, mas já está querendo chegar num nível que às vezes o filho dele não está. Não pode, às vezes, queimar etapas, isso, né? Às vezes o filho dele precisa de estar de passar no Flamenguinho, para aprender primeiro, de estar junto. Não que o Flamenguinho seja de um nível inferior, mas assim, que não seja melhor. Mas, poxa, tem que começar do pequeno. Eu gosto muito dessa colocação que se usa hoje, queimar etapas. Queimar etapas. Então, assim, eu nunca, por um lado, meu pai nunca queimou essa etapa comigo. Não, você vai jogar, vou te levar, você vai jogar ali no Flamenguinho. Se vir um ou outro time e quiser você, e você achar interessante, você vai. Só que, muitas das vezes, a vitrine está aqui. Agora eu vejo aí, eu acompanho nas redes sociais o Guarani, porque eu sou torcedor do Guarani mesmo, comecei ali, a minha vida inteira eu joguei no Guarani, comecei com 10 anos no Guarani. Eu só saí depois do Guarani porque acabou o juvenil. Você saiu de lá com quantos anos? Eu saí do Guarani com 13 anos. Joguei do Guarani, saí com 13 para 14, quando eu estava virando de infantil para juvenil, porque o Guarani não tinha juvenil. E aí foi quando eu fui para o Flamenguinho. E aí o Flamengo tinha o time infantil e juvenil, e aí depois eu voltei para o Guarani, que era o time de júnior, que já era com o Serginho. Uhum. Então assim... Aí depois você foi pro profissional. Aí eu já fui do profissional direto. Do meu último ano de juvenil para júnior, eu já fui pro profissional. Quantos anos de idade? Com 17. Com 17 anos. Você já jogou no profissional? Não, aí eu já treinava com o profissional. Sim. Mas assim, só treinava. Na época era o Brandãozinho, em 2000. Eu não ia nem pros jogos, nem inscrito. E nem esquentava a cabeça também, não, né? Deixa correr, né? Isso, eu fazia o que eu gostava, era treinar. Até que um dia... Até que em 2001, o Vantuil Rodrigues, que conversou com o Serginho, não, traz ele para fazer um treino com a gente, que eu já estava treinando. E aí o Vantuil Rodrigues me viu treinar e falou assim, não, eu quero ele aqui, ele vai me ajudar muito. E aí eu comecei a entrar nos jogos.
o Vantuil Rodrigues me colocava com 10 minutos para acabar o jogo. Você entrou de atacante, né? Isso, eu era ponta direita. Na época era o Maurinho Veras. Aham, bom, Maurinho Veras. Deu aquele famoso chapéu no Sorin, né? Não, Foi ele? Não, foi o Maurício que deu Ah, foi o Maurício que deu um elástico e um chapéu. Isso eu já Mas o Maurinho Veras jogava naquele time. O Maurinho Veras estava. O Maurinho Veras, ele estava no. Não, o Maurinho Veras veio em 2002 depois. Em 2001 era o Maurício e o Agamenon. Ah. Mas em 2000, todos bons jogadores. Isso, né? Não, mas eu aprendi demais com o Maurício, com o Agamenon, nem se fala. Maurinho. Jogador de velocidade. Demais. Né? O Ivan, zagueiro. Marquinho Duarte, que era zagueiro. Lela. Então o nosso time era um timaço em 2002. Em 2001 foi quando o Vantuil veio e trouxe muito jogador do Cruzeiro naquela época. E você jogou muito de ponta direita? Joguei com o Vantuil, muito de ponta direita. Eu entrava faltando 10, 15 minutos, ele sempre me colocou. E teve uma situação dessa que você fala de queimar etapas, que é importantíssimo, que muitos atletas e até mesmo torcedor vê e às vezes critica aquele jogador por ter entrado, esse jogador é ruim, não vai dar em nada. Às vezes não é, às vezes é queimar etapa mesmo. Aconteceu comigo no Guarani em 2001. Vantuir Galdino, lembra dele? Claro, foi zagueiro do... Isso, ele teve nosso aqui Galo. Isso. Ele teve aqui no... Nosso Galo que eu digo é meu, não é seu, não sei. Ele teve aqui no Guarani aquele ano, como treinador. O primeiro jogo dele foi contra o Mamoré, em Patos. E ele chegou, foi dar o treino, no primeiro treino eu estava treinando muito bem, e fisicamente eu sempre fui muito bom. E aí eu estava voando fisicamente. Então ele me colocou e no treino, querendo ou não, no treino você é diferente de jogar. Então no treino tinha mais liberdade e fazia coisas no treino que eu não conseguia colocar em prática no jogo ainda. Questão de amadurecimento, é normal. E aí ele me viu, não me conhecia, no primeiro treino falou, vou te colocar para jogar. Ele colocou para jogar. Primeiro jogo meu contra o Mamoré, fora. Com 20 minutos, eu devo ter pegado na bola mais ou menos umas 10 vezes. Eu devo ter errado umas 20. De ponta? Disso, de ponta. Eu não acertei nada. Nervoso? Nervoso, não conseguia dar um drible, não conseguia fazer uma jogada, não fiz nada. Com 20 minutos do primeiro tempo ele me tirou. Poxa, eu fiquei triste demais na hora que eu olhei para sair, mas... Mas ele te falou alguma coisa? E aí é que tá. Aí que tá o diferencial. A diferença de um treinador que já jogou, que sabe que isso acontece. Na hora que eu saí, que eu estava chegando no banco, ele veio e me deu um abraço, olhou para mim e falou assim, fica tranquilo, você é muito bom, isso que aconteceu com você é muito normal, isso é normal, isso acontece, não se pegue com o que vai acontecer daqui para frente, com a imprensa, com o que o pessoal vai falar, com o pessoal, tranquilo, eles estão no papel deles de expor e falar o que eles realmente estão vendo, mas muitas das vezes não sabem o que está acontecendo. Então aquilo ali me marcou, eu fiquei triste e tudo, mas eu gravei aquilo ficou comigo. E aí, em 2001 eu joguei, o time caiu, não foi tão bem, só que no ano seguinte, em 2002, eu já comecei jogando, o lateral machucou, que era o Alessandro foi minto, o Marquinho, que era o lateral, rompeu o cruzado, o Alessandro foi expulso, o Maurinho Veras não queria jogar de lateral direito e caiu no meu colo. E aí eu joguei, fui bem, e aí fisicamente eu era forte, né? Em velocidade. O Alessandro voltou, foi expulso de novo, pegou 4 jogos, e aí eu comecei a jogar e fui embora. E aí comecei de lateral e aí as coisas começaram a acontecer. Então assim, em 2002 eu já estava muito mais maduro. Aí é a diferença. E aí eu lembrava sempre que o Galdino falava comigo. Então assim, a cada ano que foi passando, eu fui amadurecendo mais, fui melhorando mais o meu futebol, até chegar num nível que eu cheguei de... Você ficou no Guarani por quanto tempo? Cheguei no Guarani em 99 no Júnior. Assinei contrato em 2000 e fiquei até 2003. Daí você foi para o Ipatinga? Não, aí não? De lá eu fui pro RT. O RT, primeiro o RT. Minto, fui pro Vila Nova, de Nova Lima. De Nova Lima eu fui pro RT, e do RT, sim, aí eu fui pro Mojimirim, do Mojimirim que eu fui pro Ipatinga. Assim, sem queimar etapas, isso demorou quanto tempo? Esses 3, assim, 2003 foi quando eu saí do Guarani, aí fui direto pro Vila jogar a Série C.
Aí Jogou uma temporada? Não, joguei 4 meses, que foi só a Série C. Aí, no início do ano, eu já fui pro URT, disputei o Campeonato Mineiro pelo URT, e aí acabou o Campeonato Mineiro em 2004, eu já fui pro Mogi Mirim jogar a Série B do Brasileiro. Foi bem lá? Fui bem. O time não foi tão bem, mas eu fui muito bem. No entanto, que eu tive na época a sondagem do São Paulo, e o pessoal mesmo do Mogi Mirim já queria que eu ficasse, e aí só que eu já tinha contrato com o Ipatinga por 4 anos, então eu tive que voltar. Já tinha assinado? Já tinha assinado com o Ipatinga. Eu fui pro Mogi Mirim por empréstimo do Ipatinga, porque o Ipatinga estava na Série C. E aí, Você no Ipatinga, você jogou assim de cara ou eu cheguei jogando. Depois é que foi o empréstimo? Depois que foi... Não, na verdade, eu fui pro Ipatinga só com o contrato, mas eu não cheguei a jogar no Ipatinga. Ah, isso é que é interessante. Eu joguei contra o Ipatinga e, em 2004 pelo RT, e nós ganhamos de 1-0 e eu fui muito bem no jogo. E aí quando acabou o jogo, o presidente me ligou, perguntando se eu já tinha empresário, se eu já tinha alguma coisa. Eu disse que não. E ele falou que queria fazer um contrato longo comigo, se eu tinha interesse. E eu não tinha empresário, não tinha ninguém que olhava as coisas para mim, e eu falei com ele que tinha interesse sim, porque eu estava num ramo que ficar todo ano tentando arrumar um contrato era mais complicado do que você já ter uma estabilidade. Eu falei assim, não, eu tenho interesse. Salário, tudo certinho. Tudo certinho, na época o Ipatinga pagava rigorosamente em dia. Aí foi quando eu assinei e fiquei por 4 anos. Só que aí para ele era interessante o quê? Ele viu que conseguia me vender. Então ele falou, acho, vou fazer um contrato de 4 anos com ele, ele volta para jogar a Série C. Só que aí teve uma oportunidade de disputar a Série B. Para o clube era ótimo, porque eu estaria numa vitrine maior ainda. Se eu fosse bem, poderia ser vendido. No entanto, que naquele ano mesmo, o Mogi Mirim tentou me comprar e o Ipatinga não quis. E depois o Ipatinga me vendeu para o Cruzeiro em 2005. Então, vamos ver o Luizinho no Ipatinga. Aí, esse jogo que nós estamos mostrando aí... Isso aí é da final de 2005, o último jogo no Mineirão, onde nós ganhamos de 2-1. Então você foi campeão pelo Ipatinga. Campeão em 2005. Nesse título inédito, né? Foi com 60 mil pessoas no estádio. Esse jogo aí. Esse jogo. Ali, você, ultrapassando a linha aqui, divide o gramado, como diz o locutor, né? Não? Preparando o drible e tal, cruzamento, e a bola foi embora, né? Essa jogada era uma jogada muito trabalhada que a gente tinha. Nosso time com o Ney Franco era muito organizado. Ney Franco era o treinador. Ney Franco era o treinador. É uma jogada que o Léo Medeiros já pegava e ele nem olhava. E quando ele estava de costa para mim, ele já sabia que ele poderia virar a bola, que ele já estaria no ponto futuro. Luizinho correndo aí? Era. Camisa número 2. Ponto forte que era a velocidade, né? Esse jogo ficou quanto? Nós ganhamos de 2-1. 2-1 no Mineirão, né? No Mineirão. Nós empatamos de 1-1 em Ipatinga e ganhamos de 2-1 no Mineirão. Quer dizer que o jogo decisivo foi esse? Foi, o jogo decisivo foi na casa do Cruzeiro, foi no Mineirão. Um título de grande expressão. Né? Na verdade, acho que no futebol mineiro, acho que nunca teve um time do interior que conseguiu essa façanha. Teve a Caldense de 2000, mas a Caldense foi campeã, mas no Cruzeiro e Atlético não estava, né? E aí teve aquela situação que tiraram o Cruzeiro e o Atlético e jogaram só os times do interior, e a Caldense foi campeã. Esse time mas de esse Ipatinga... ano aí foi um ano histórico, que foi o único clube que conseguiu. Esse é o time histórico de Ipatinga, que tem o Walter Minhoca e tal? Esse time é o time histórico. Era Rodrigo Poço, Luizinho, William e Irineu, Fael, Beto, Paulinho, Walter Minhoca, o Léo Medeiros, Leandro Salino e o Canu. Tá bom de cabeça, né? A memória tá boa. E o Cruzeiro? Você lembra do Cruzeiro? O time do Cruzeiro desse ano aí contra nós foi Dracena Batatas, Fábio Dracena Batatas, Rui, Atirson, Marabá, Kelly, foi Fábio Santos. O nosso Fábio Santos aí? Fábio Santos. O Fábio Santos acho que até parou. É outro Fábio Santos. Outro Fábio Santos que veio do São Caetano. Fred. Fred? E o Tigrão, que jogou no Palmeiras, lembra dele? Eu esqueci o nome dele. A gente chamava ele de Tigrão. Tinha o Adriano Gabiru.
É um time bom, o time né? do Cruzeiro era um respeitável, né? timaço. O Galo também nessa... Maldonado. O time do Cruzeiro era um timaço. E nesse ano aí, engraçado que o time do Ipatinga era muito bom, mas o mérito todinho foi do Ney Franco. Assim, eu falo para todos que o Ney Franco, ele viu uma situação que ele conseguiu fazer e mostrar para nós que nós tínhamos condições de ser campeão. Porque nós pegamos o Cruzeiro por 2 vezes, uma na fase de classificação e uma no mata-mata da Copa do Brasil. Nas 2 nós não vimos a cor da bola. Porque o Ney Franco jogava no losango, 4 no meio. E o Cruzeiro jogava no 3-5-1. Então nós não... no 3-6-1. Nós não conseguia encaixar a marcação deles. E nós jogamos no primeiro jogo da fase de classificação, perdemos de 2-0. Depois nós pegamos ele na Copa do Brasil, perdemos de 3-0. E foi o único time que a gente não tinha conseguido ganhar no Campeonato Mineiro. E aí o Ney Franco estudou muito o time do Cruzeiro. E ele percebeu que de peça por peça, o nosso time conseguia enfrentar o Cruzeiro. Por peça, de confronto mesmo. Ele simplesmente fez o espelho. Ele simplesmente chegou no jogo, no primeiro jogo da final, chegou e falou assim, olha, na semana ele disse assim, olha, vamos fazer um treinamento aqui hoje, nós vamos fazer o espelho do Cruzeiro, nós vamos jogar igual eles jogam. E aí é individual. Luizinho, você bate com o Atirso, se vira com ele. Beto, você bate com o Rui, você se vira com ele. Fulano, você bate com... Walter Minhoca, você e Mucuri, você se vira com ele. E aí vamos ver quem vai... Quem for melhor vai ganhar. E aí certo. Fez uma palestra motivacional bacana, top de linha, onde ele motivou o time todo. Entramos contra o Cruzeiro. Primeiro jogo, saímos ganhando de 1-0, eles empataram num gol do Fred, que foi um chute despretensioso lá e acabou saindo o gol. E aí no jogo no Mineirão, quando eles perceberam, já estava 2-0 e aí a vaca já tinha ido pro brejo. Ney Franco, então, teve uma marca importante na sua vida. Muito. Depois do Cruzeiro, depois que eu saí do Ipatinga, eu fui pro Nacional, assim, sempre tive contato com ele. Depois, quando voltei e fui pro Cruzeiro, ele me ajudou muito. Me ligava, batia um papo. Depois, em 2006, em 2006 mesmo, quando eu estive no Cruzeiro, que eu estava saindo do Cruzeiro, ele me indicou pro Atlético. Eu só não fui porque eu era do Cruzeiro na época. E quando ele foi pro Flamengo, ele acabou me levando. Ele te levou pro Flamengo? Ele que me levou pro Flamengo. Ele levou você, acho que o Walter Minhoca? No ano que eu fui, foi eu, o Jailton, o Leandro Salino e o Irineu. Nós 4. Mas antes ele já tinha levado o Diego Silva, o Léo Medeiros, e o Walter Minhoca e o Paulinho. O Léo Salino, né? Leandro Salino. É o mesmo Léo Salino? Não, eles são gêmeos, né? Ah, são gêmeos. São gêmeos. Qual que jogou Léo Salino e o Leandro Atlético de Madrid? O Leandro Salino, ele não jogou no Atlético de Madrid, ele jogou no Olympiacos, da Grécia. Até às vezes converso com ele, brinco com ele, quando ele estava no Olympiacos, eles foram jogar a Champions, e ele mandou a musiquinha da Champions. Tem uma história dessa aí, como é que era a musiquinha? Você lembra? É porque nós temos um grupo, e aí nós estávamos conversando e brincando, e poxa, da nossa época lá, a maioria chegou em time grande. Mas de chegar a jogar uma Champions League, ninguém tinha conseguido ainda. E aí ele mandou um áudio que ele estava entrando no jogo contra o Arsenal na Inglaterra, e ele mandou o áudio da música da Champions. E aí ele mandou o áudio antes do jogo, só que quando acabou o jogo eles perderam de 3-0, fora as ameaças. Aí o roupeiro na época estava no grupo, né? A musiquinha fazendo os gols você não mandou não, né? Você quer mandar só entrando no jogo. Entrando no jogo. Mas ele teve, assim, agora há pouco ele estava até no Vitória. Não sei se ele renovou, se ele vai sair, eu não sei, mas foi um jogadorzaço. Naquele ano de 2005 ele tinha 18 anos. Acho que foi o jogador mais novo a ganhar um Campeonato Mineiro, acho que foi ele. Olha, daqui a pouquinho tem Neymar cruzando, né? É o nosso Neymar. E Luizinho,
né? Pegando de primeiro um golaço. Esse foi o gol mais bonito da sua carreira? Foi da carreira toda? Foi da carreira, até porque eu não fiz muitos gols, né? Era muito de lateral, da assistência, né? Mas, assim, alguns gols que eu fiz, esse com certeza foi um dos gols mais bonitos que eu já fiz. Você fique ligado aí que você vai ver o Neymar na medida e o Luizinho pegando de prima. Mas antes também tem a passagem do Luizinho pelo Flamengo, né? Isso foi em que ano? 2007, 2008. O Flamengo. Foi. 2007, e depois o Santos na sequência. 2009. Nós vamos sair para o intervalo comercial e já voltamos com Luizinho aqui na resenha especial O Varandão da Saudade.